Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Fala pessoal, bom dia. Hoje é quinta, 14 de setembro de 2023 e esse é o seu Diário Econômico. Quarta foi mais um dia bacana para a gente testar convicções e garantir que quem tem muita opinião sobre o cenário econômico global está, na verdade, mal informado. A inflação americana confirmou a sua maior alta mensal em mais de um ano, com os núcleos subindo mais do que o esperado, os preços que o Powell, o presidente do Fed, gosta de olhar e que a turma ali apelidou de supernúcleo, teve a sua maior alta desde março desse ano, mas a resposta dos mercados no primeiro momento foi positiva. Só que para no final do dia terminar perto da estabilidade, como foi o caso ali da Bolsa Americana e do dólar contra uma cesta de moedas de países desenvolvidos, o chamado DXY. E vejam que no caso do SP500, por exemplo, foram setores que são tradicionalmente mais defensivos, como serviços públicos e bens de consumo mais básicos, que ficaram entre os melhores desempenhos. O Ibovespa foi pelo mesmo caminho e subiu só 0,2% no dia. Ao mesmo tempo, aqui no Brasil e nas moedas emergentes, o cenário foi de mais animação e ganhos contra o dólar. O nosso real, por exemplo, voltou ali para perto de R$ 4,90. Parte disso pode ser por conta do aumento marginal na chance do Fed não subir os juros na reunião de novembro, na precificação ali da renda fixa. A chance antes do dado era de 55% e agora passou para 58%. Bom, mas independente do que um mercado ou outro achou, olhando só para a inflação americana divulgada, eu penso duas coisas. A primeira é que a comunicação do Fed semana que vem vai ter que manter na mesa a chance deles subirem de novo de fato. O custo é baixo, na minha cabeça, deles continuarem atrelando as suas decisões dado a dado, reunião após reunião. Só que também é fato que isso não é muito diferente do que eu já achava antes do número. Então, segue o jogo, não tem tanta novidade aqui. Enfim, mudando agora para Brasil, vale a gente explorar alguns pontos contraditórios que têm vindo ali de Brasília. Do lado positivo, eu achei importante a notícia de que finalmente o Ministério do Planejamento vai trazer à luz do sol, como virou moda falar por lá, algumas despesas públicas, a sua eficiência, a qualidade dessas despesas, etc. Eles oficializaram ontem um grupo de trabalho instituído por uma portaria no Diário Oficial. A ideia é propor uma metodologia para institucionalizar esse processo de revisão de gastos e também indicar opções ali de economia de recursos públicos. A ministra Simone Tebet, de fato, levou alguns craques ali para o time dela que entendem bastante desse assunto. Eles têm agora, então, um ano para concluir o trabalho. Pode ser um movimento tímido, mas pelo menos é um movimento em direção a alguma racionalização das despesas públicas que pode ajudar o governo a arrumar as contas, sem contar tanto com o aumento de carga tributária. Ao mesmo tempo, do lado negativo, acho que é importante a gente reconhecer que o ceticismo dos analistas com o orçamento do ano que vem tem crescido. E isso tem ido além daquela dúvida que eu sempre trago aqui para vocês sobre a capacidade da Fazenda de achar 170 bilhões de reais de arrecadação extra dando sopa por aí. 3 pontos têm surgido cada vez mais nas conversas que eu tenho tido ali de bastidores com economistas, consultorias políticas e as famosas fontes de Brasília. A primeira é que tem despesas importantes estimadas para o ano que vem que parecem subestimadas ali para ajustar justamente o projeto à meta fiscal. Previdência e Bolsa Família podem servir de exemplo aqui, pode se gastar mais provavelmente no ano que vem. Número 2 é que parece que tem uma pressão crescente no Congresso por matérias com impacto fiscal relevante também. O pessoal tem citado aí uma PEC que amplia repasses para o Fundo de Participação dos Municípios, um projeto de lei que aumenta o limite de faturamento para enquadrar a empresa no Simples e também outro que desonera setores e reduz contribuição previdenciária dos municípios. Se você somar tudo isso, pode dar aí perto de 50 bilhões a mais de despesas para o ano que vem, E por último, também teve congressista incomodado com o fato de não ter tido uma cerimônia pública de posse dos novos ministros ali do PP e do Republicanos no Palácio do Planalto, como é de praxe. Essa sensação de desprestígio, vamos dizer assim, pode empurrar alguns deputados a se dizerem independentes desses dois partidos, mesmo com esses partidos contemplados nos ministérios. Se você somar tudo isso, essas coisas acabam aumentando a chance do governo se ver obrigado a, de fato, rever a meta de zerar as contas públicas do ano que vem, revendo ela para baixo, gastos a mais. Bom, e para terminar, hoje tem 2 eventos importantes na agenda. O Banco Central Europeu pode voltar a subir os juros. O mercado vinha precificando uma chance deles não fazerem nada nessa reunião, mas isso mudou recentemente, estão precificando sim uma alta. E por aqui saem os números do setor de serviços referentes a julho,
que pode compensar aquela fraqueza da indústria que a gente viu na semana passada e crescer de forma robusta. Serviços continuam então como o carro-chefe da atividade brasileira, junto, obviamente, do campo. Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico, um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.